Olá, boa tarde. Vamos falar hoje sobre o Dilmirena, que é um dos métodos anticoncepcionais mais modernos e ultimamente mais solicitados pelas pacientes. Então, vale lembrar que o Dilmirena produz um hormônio chamado levonorgestrel, ou seja, ele tem um hormônio único e numa dose muito baixa. Pelo fato de ele ser uma peça que é inserida diretamente no útero, que é o órgão-alvo para evitar a gravidez, ele permite com que trabalhe com poucas doses, ou seja, doses muito baixas de hormônio, trazendo assim um perfil de segurança muito interessante, especialmente para aquelas pacientes que têm intolerância ao uso do estrogênio, que é um hormônio muitas vezes relacionado à piora de enxaqueca, dor de cabeça, varizes ou até mesmo risco de trombose. Então, do ponto de vista hormonal, o Dilmirena tem essa vantagem. Outra questão que sempre perguntam se ele tem falha. Bem, como qualquer outro método anticoncepcional, o Dilmirena também tem falha. Mas, estatisticamente, os trabalhos mostram que é uma chance muito baixa. De uma maneira simplificada, poderíamos dizer que ele tem um índice de falha de 0,2% ao ano e em torno de 0,7% ao fim de 5 anos de uso, que é o tempo previsto da sua eficácia, ou seja, do seu uso, 5 anos. E uma coisa muito interessante é que o Dilmirena também promove para a maioria das usuárias é a redução do fluxo menstrual, que é muito evidente na maioria das mulheres, em torno de 62 a 94% reduzem significativamente a menstruação nos primeiros 3 meses e até 95% após 6 meses. E boa parte dessas mulheres ficam inclusive sem menstruar, o que para muitas pessoas que sofrem ou pelo fluxo elevado de menstruação ou pelas cólicas, torna-se, portanto, uma vantagem e mais um efeito benéfico interessante. Muitas pessoas perguntam também como ele funciona. Então, o próprio fato de ele estar instalado dentro do útero, associado a esse pequeno liberação de hormônio que o DIU promove, ele espessa o muco cervical, ou seja, a secreção que fica no colo do útero, dificultando assim a ascensão do espermatozoide para a cavidade do útero. Uma outra maneira é que ele, digamos assim, afina ou atrofia o tecido endometrial, que é o tecido interior da cavidade do útero, e também altera a movimentação das tubas uterinas, fazendo com que os espermatozoides tenham assim uma dificuldade na movimentação, na natação que geralmente eles fazem dentro do útero e das tubas uterinas, e diminuindo assim a chance de encontrar e fertilizar o óvulo. E em alguma porcentagem significativa também de mulheres ocorre também a inibição da ovulação, assim como em outros métodos anticoncepcionais. Bom, com relação a efeitos adversos, né, os pontos eventualmente negativos, algumas pessoas eventualmente percebem uma maior oleosidade na pele, eventualmente no cabelo, na acne, mas é algo discreto e em geral nada que faça as pessoas desistirem do método. Mas algumas pessoas eventualmente com maior tendência a esse tipo de pele podem perceber. Uma outra questão é que em torno de uns 7% das usuárias podem desenvolver cistos nos ovários e eventualmente esse cisto pode incomodar, mas na grande maioria das vezes eles se absorvem, eles somem ao longo de algumas semanas ou meses e isso não se torna exatamente um problema. Deixa eu mostrar aqui um esquema de como é a inserção do DIU e um resumo aqui do que nós conversamos. Então, aqui a gente consegue enxergar como é a inserção por meio de uma
um exame como se a paciente estivesse em posição ginecológica e o médico treinado, obviamente, para fazer esse tipo de inserção, através da vagina e do colo do útero, né? Coloca aqui, mais ou menos em tamanho real, né? A pecinha dentro do útero e fica um fiozinho que fica aqui para a vagina e que serve para puxar quando for remover ou eventualmente substituir ao fim de até 5 anos de utilização. Bem, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se quiserem, mandem mais dúvidas a respeito do método. Até a próxima, então. Tchau, tchau.